Sereto, senhor de Itapira, ao Itapirense, ao Toninho lá de Itapira, todo o povo de Itapira. Depois você dá informação em relação à seleção brasileira, ao Ancelotti. O que você pensa do Matias Rojas e do Corinthians já em relação a essa contratação, que é do Corinthians, irmão? Eu acho que é uma grande contratação. Essa estatística que a gente mostrou é uma estatística muito interessante, porque é o seguinte, ó, o segundo cara que mais faz gol de fora da área, só perde pro Messi, é uma característica que ele tem muito importante, sabe bater Porque o Cabelo de bola. Pinto não gosta de estatística, porque ele acha que a gente edita as coisas que ele fala de errado aqui. Mas, ó, faz gol de fora da área adoidado. E isso aí o torcedor corintiano vai ver acontecer muitas vezes com a camisa do Corinthians, com certeza. Uma coisa só me preocupa, que é outro número, é outra estatística. Em 2 anos, ele jogou só 50 jogos. Ele se machuca muito. Ele teve 2 contusões no ano passado. 2 contusões sérias. Sabia disso, não. E teve uma contusão séria esse ano também. Então, e o Corinthians faz um contrato de 4 anos com ele, de 4 temporadas. Mas deve ter feito os exames. Não sei. Porque o Corinthians, o mínimo Tem que que se fazer, espera... senão não assina, né? O mínimo que se espera é que o Corinthians tenha feito todos os exames para assinar o contrato. E o Corinthians tem um Esse ano departamento... foi lesão no tornozelo. Que Esse ano foi também. lesão no tornozelo e o ano passado foram 2 contusões Pubalgia forte. Eu já tive musculares. pubalgia também. O cara que chuta desse Não te jeito. perguntei nada, Souza. O Serito tá falando. Desculpa, então. Quando for sua vez, você fala. Tá bom. Mas é uma preocupação porque você faz um contrato longo, né? De qualquer maneira, por que fez um contrato longo? Porque o Botafogo estava oferecendo ao Matias Rojas 3 anos de contrato. O Corinthians ofereceu 4 anos de contrato. E um salário dos melhores, né? Vai chegar aqui recebendo um dos maiores salários do elenco corintiano. É um jogador disputado. E eu vi uma entrevista do Riquelme. Argentino, né, irmão? É paraguaio, mas joga no futebol argentino muito tempo, já há Eu muito sei que tempo. ele era argentino, todo Não, ele foi paraguaio. revelado no Cerro Porteño. No Cerro? No Cerro Porteño. Mas jogou no Defensa e Justiça, jogou no Lanús e tá jogando no Racing. Eu vi uma entrevista do Riquelme, que é presidente do Boca hoje, dizendo que lamenta muito a saída do Matias Rojas do futebol argentino. Se o Riquelme tá falando, Então, meu irmão, o jogador tem qualidade. Então, meu irmão, você pode... Com a 10, hein? Pode esperar, que a camisa 10 é um jogador incrível, um jogador que hoje, no futebol de hoje, a gente tem dificuldades de ter o entendimento. E você que foi goleiro, Veloso, essas bolas de hoje, né, a facilidade que o jogador tem, a gente tá tendo muita dificuldade de ter gols fora da área, né? Você falando, eu tô tentando puxar aqui. Quem foi o cara que fez bastante gols de fora da área? É difícil, hein? Eu lembro desse lateral. Eu acho que o De Arrascaeta... O Cássio tomou um gol no Paulista do lateralzinho, que chegou batendo. Tá no São Paulo hoje. Tá no São Tá Paulo. no São Paulo. Raí Ramos. É o Raí, esse mesmo. Mas é difícil a gente lembrar. alguém Mas um gol pegue que tem o Cássio não era pra tomar, né, Veloso? dava pra Desculpa, pegar. dá pra pegar. O Cássio errou ali, foi com a mão fechada pra dar um soco, ela passou. Eu acho que o De Arrascaeta, cara. Sim, do que eu Mas o vejo... Arrascaeta é mais O Renato colocadinho. também. Não, tudo bem. O Renato também é colocado, o Renato. Agora, mas- essa pancada aí, De canhota... de jeito, não lembro de ninguém, não. Aqui no futebol brasileiro, não lembro de ninguém. Ó, nem o Rafael Veiga. O Veiga pega também. Gabriel Menino tem feito os gols diferentes de fora da área. É. De perna O esquerda. Veiga pega, direita, esquerda. mas é mais raro. Isso. Ele é um Ele jogador não, já é uma mais- característica dele dali. É. Ele vai, sai e bate. O Veiga fez um gol, eu lembro agora, no Paulista, no Botafogo, né? Lá do meio da rua. Mas é mais raro. Ele arrisca bastante. Mas a gente vê que ele... Juninho Capixaba fez esses dias. Um beijo pro Chicão, o maior zagueiro do lado esquerdo ou direito, onde ele quiser, do Corinthians. Parabéns, Chicão. Eu amo você. Você é ídolo. E quando a torcida do Corinthians vê você, te vê como ídolo. E você é ídolo de todo mundo. E Tiva Gerbe, grande Chicão, maravilhoso, a gente te ama. Uma chegada dele fortalece no que o meio-campo do Corinthians, Veloso, Souza e Sereto? É um jogador que, além dessa finalização que a gente vê que é um ponto forte, né? É um jogador que traz qualidade. O que falta pro Corinthians? A gente vê que o Yuri Alberto sofre muito quando, por exemplo, o Renato não joga, quando falta esse jogador no meio de ligação, ele pode fazer essa função. Apesar de ser um jogador que gosta de bater de fora da área, ele pode fazer sim, porque ele bate bem na bola, pega bem na bola e tem um bom passe. Então pode ser esse jogador ali no meio também. É uma opção que o Luxemburgo ganha desse jogador mais criativo, né? Que o Corinthians no meio-campo, muitas vezes ele entra até com 3 volantes, só de contenção para dar mais liberdade para o Roger, para o Yuri, ou às vezes para o Adson, que joga ali pelo lado. Então isso cria uma dificuldade para a bola chegar com qualidade, principalmente no Yuri, né? Então é isso que o Corinthians tem buscado. Acho que uma alternativa, uma solução
principalmente porque o Renato não tem conseguido jogar com sequência aí nas partidas. Souza. Eu acho que ganha em qualidade, principalmente na bola parada, né? Que não seja igual o Otero, né? Que foi dito como que era especialista. Ele e Casares, né? Sornosa também. Em bola Fez gol parada. em nós, né, Sornosa? Mas ganha na bola parada, e hoje a gente sabe que bola parada é fundamental nos jogos de hoje. O que se decide de jogo na bola parada, né? É muito grande. Então o Luxemburgo vai ter mais qualidade no meio campo, meia, né? De qualidade. Um cara que vai substituir, vai tirar esse peso também do Renato, né? Quando o Renato não tiver, não vai estar essa dependência tanto do Renato, que já tem há quase 2 anos. Então... Mas o São Paulo tem dependência do Caleri. Mas O único time que não tem dependência dos craques, pra mim, é o Palmeiras. Quando o Veiga não joga, Não é difícil, tem que mais mudar o difícil? esquema, é. Ele muda o esquema. Mas não tem a dependência de... Perde. não, mas a do Corinthians... Não, mas peraí, perde. não, perde. É, perde então... Mas o futebol não é o mesmo do Palmeiras ser o Veiga. Mas perde o jogo? Não. Então, meu irmão, se o De Arrascaeta sair... Não, perde também. Não, o Corinthians também... Há essa dependência do Renato, porque também não tá ganhando. Porque será que é tudo isso mesmo? E ele é craque de bola, mas será que os jogadores não têm que entender Mas se isso? criou muito isso no Corinthians, essa é a verdade. Né? Se você vê os números com Renato e sem Não, mas Renato... eu sei, mas se você vê os do Caleri e também do Rafael Veiga, do De Arrascaeta, mas se não jogar, sabe? Então, eu acho que também quando a gente coloca essa responsabilidade em cima do Renato também, eu acho que nem é justo com ele. Por isso que eu estou falando que essa chegada dele vai tirar... O que você está falando? Eu estou dizendo que essa chegada dele O que você está dizendo? vai Então? tirar um peso muito grande das costas do Renato. Que Você já teve algum peso nas suas costas? Bastante. Então, continue. Bastante. Então vai tirar esse peso das costas do Renato, vai tirar O que essa... o Duílio está falando para ele? O Duílio vai falar pro Renato, eu trouxe um cara agora para te ajudar, Renato. Se vier o Everton Ribeiro agora, Ah, meu irmão. esse time fica acertado, hein? Cereto, Matias Rojas é do Corinthians. Dá para entender que o Renato pode ter um companheiro ali para dividir as suas funções, como o Souza disse muito bem? Para dividir as funções, porque tem muita gente achando que ele vem para jogar no lugar do Renato. Não, para. Ele não vem para jogar no lugar do Renato, ele vem para jogar ao lado do Renato. E aí É porque o Renato é muito melhor que ele. E aí o Corinthians pode desenhar um meio de campo com o Cuejar, se o Cuejar for contratado, né? O Cuejar, o Fausto Vera, o Renato Augusto e o Matias Rojas. Você melhora o meio de campo, você tem o Yuri Alberto e o Roger Guedes no ataque. O Souza tem razão quando ele fala do Renato, mas é o seguinte, se o Yuri Alberto está fazendo gol, depende menos do Renato, né? O Corinthians hoje talvez seja uma Roger Guedes dependência e não uma Renato Augusto dependência, porque o Roger Guedes marcou 18 gols, metade dos gols do Corinthians na temporada quem fez foi o Roger Guedes. Porque infelizmente o Renato não consegue jogar, o Renato não consegue dar uma sequência de jogos. Então, acho que só o Matias Rojas melhora, mas só o Matias Rojas não é o suficiente. Se vier também o Cuejar no meio de campo, Vai vir mais 3 jogadores. aí a situação melhora bastante pro Corinthians. Mesmo os caras escrevendo, olha, ninguém quer jogar no Corinthians, ninguém quer vir pro Corinthians, não, eles querem ir pra União Barbarense. Quer ir pro Araras, União São João, os caras querem ir pra Ponte Preta, pro Guarani. E com todo o respeito, hein? Pro Jabaquara, Portuguesa Santista, ninguém quer vir pro Corinthians. Os jogadores que renovaram o contrato têm dívidas de 11, 12 milhões do Gil, do Cássio, eles renovaram o contrato. Não, ninguém quer jogar no Corinthians. É mesmo? Ninguém quer jogar no Corinthians? Nossa, que coisa incrível! Olha, eu acho que ele está pensando de não ir pro Corinthians porque o Corinthians não paga. Ué, dá uma olhada na lista de todo mundo que deve do futebol brasileiro. O Palmeiras deve 468 milhões. Sabia? O São Paulo, 700 milhões. Vocês não sabiam disso? Ah, mas o Corinthians, meu Deus do céu. O Corinthians não sei o quê, não sei o quê. Tá tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians. Aí joga quarta-feira com o Santos, que por sinal precisa ganhar.